Um dos nomes mais importantes para os estudos de história no Maranhão, o professor Mário Martins Meireles, nasceu em São Luís, no dia 8 de março de 1915. Mário Meireles viveu na Bahia, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No Maranhão, ocupou diversos cargos públicos, tendo sido diretor do Banco do Estado do Maranhão e chefe da Casa Civil, no governo de Pedro Neiva de Santana. Sua fonte de inspiração de história, ele tomou como partida o livro de Barbosa de Godóis, né? Que foi uma das primeiras pessoas, primeiros estudiosos que realmente tomou essa direção, essa decisão de se preocupar com a história do Maranhão, que até então era muito fragmentada. No plano propriamente da análise historiográfica, ele segue na trilha, né, daquele que foi o seu professor, né, no campo da historiografia, que foi Jerônimo de Viveiros, né, que tem uma grande obra, né, sobre a história do comércio do Maranhão, né, que é uma obra de cunho tradicional, uma visão tradicional da história, que foi montada em torno da ideia, né, da comemoração, né, da chamada Comissão da Praça, hoje Associação Comercial do Maranhão. Então, falar do comércio é falar do desenvolvimento econômico a partir desse lugar dos comerciantes, do papel da Praia Grande. Ele tenta, né, pensar o Maranhão a partir de uma cronologia básica que segue os governos, né, e as grandes divisões da história. O período da colônia, o período do império, né, e o período da República, estabelecendo quem? Os heróis, como por exemplo o nosso herói mor, que é o Beckmann, né, e a revolta de Beckmann como um marco da formação da própria ideia, né, do Maranhão, né, destacando, né, personagens como o João Francisco Lisboa, né, com seus escritos, com sua crítica, de forma que a balaiada, né, mas não a balaiada popular, né, que vai com o Negro Cosme, com Raimundo Gomes, sublevar, né, quilombola, sublevar escravos, sublevar gente pobre do Maranhão, mas a balaiada dos liberais, dos bem-te-vis, dos setores da elite que fazem críticas, né, à política local. A grande questão de Mário Meireles é exatamente entender o sentido do Maranhão. O Maranhão surgiu para quê e qual é o seu lugar dentro da nação brasileira, né, e o tipo de contribuição, né, que esse espaço, né, que é um espaço geográfico, mas é um espaço de sentimento, é um espaço de identidade. Como esse espaço de identidade, ele se localiza na nacionalidade. A ideologia da Atenas brasileira, a ideia da Fundação Francesa, tal como discutida pela professora Lourdinha Lawande, né, elas fazem parte desse problema, digamos assim, ou seja, entender a especificidade do Maranhão e a sua contribuição dentro dessa questão mais geral, que é a formação da identidade nacional brasileira. Esse problema é um problema compartilhado por várias gerações de intelectuais locais, mas é o grande problema do Brasil. Mário Meireles ingressou no magistério em 1940. Teve papel destacado na fundação da Faculdade de Filosofia de São Luís, que, à época, também incluía os cursos de História e de Geografia. Ocupou a cadeira de número 9 na Academia Maranhense de Letras, tendo sido presidente da casa no período de 1962 a 1966, após ter sido secretário e vice-presidente. Ele foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, que deu origem à Universidade Federal. Ele conseguiu, em última hora, faltava só uma biblioteca para que o Ministério da Educação reconhecesse a Faculdade de Filosofia. E não tinha biblioteca. Ele conseguiu a Biblioteca do Lítero, que era lá na Rua do Sol. Botou essa biblioteca no caminhão, levou para lá e chamou as autoridades e mostrou, e logo em seguida foi reconhecida a Faculdade de Filosofia. Mário era um autodidata,
não tinha curso superior, era um estudioso. Só. Foi quem organizou toda a Academia Maranhense de Letras. Ninguém sabia de nada na academia, de papel, de ata, de reunião, de coisa nenhuma, quem foi membro de tal cadeira, quem substituiu, quem não substituiu. O Cláudio Cardoso foi presidente, delegou isso a Mário, e Mário foi fazer um trabalho de formiga. Mário foi uma pessoa destemida em termos de luta pela consolidação desta casa, da academia. Ele ocupou vários cargos na diretoria, foi secretário, foi vice-presidente, foi presidente. E o momento em que ele assumiu a incumbência de dirigi-la, dirigiu com um talento, com uma capacidade, com uma competência muito importante, que foi um momento em que a academia havia passado por um certo momento de turbulência, e ele consolidou a casa e depois dele realmente a academia passou a viver um outro momento. Procurou também, não só além de dirigi-la, né, de administrá-la, mas também de estudar, né, e de divulgar, de trazer à lume muitas histórias sobre a vida dos seus fundadores e das pessoas que haviam ocupado as cadeiras aqui da instituição. O professor Mário Martins Meireles faleceu em São Luís no ano de 2003. Publicou 34 obras, destacando-se o livro Pequena História do Maranhão, e deixou quantidade considerável de pesquisas inéditas. A perda dele foi uma perda lamentável, lastimável, né? Porque ele, embora já com a idade que tinha, mas ele era um homem que continuava produzindo. O professor Mário nunca deixou de produzir, sempre esteve atento, e era um homem que atendia com uma solicitude muito grande as pessoas que o procuravam. As portas da sua residência estavam sempre abertas para estudantes, para professores, para pesquisadores, para jornalistas. Então, o professor Mário Meireles é aquele monumento que, por mais que você não concorde com a postura intelectual que ele exposa nos seus trabalhos, você há de reconhecer o esforço que ele fez para fazer pelo menos um trabalho. Espero que nós façamos a nossa parte. Também ele fez a dele. Ele fez a dele e ele não pode pular sobre a sombra. Ele não pode passar para além do seu tempo. A interpretação histórica não era o forte dele. Até porque ao tempo dele não era a visão que se tinha da história. É antropologia. Antropologia o que é? É também luta pelo poder, conquista de espaço. Naquele tempo, história era relação de fato, relato de fato. Houve uma dificuldade muito grande por parte das novas gerações de incorporar esse estilo da história, porque hoje a história é muito marcada, né, pela inflexão social, uma história da sociedade que se preocupa, né, com classes sociais, com estudar a escravidão, estudar a mulher, questões de gênero, né, estudos específicos sobre, né, classe operária, classe trabalhadora e tudo mais, de como lidar com essa tradição, né? Ainda hoje, na verdade, essa dificuldade existe na própria universidade. Você ainda não tem, digamos assim, um balanço de conjunto, né, sobre a obra do professor Mário. Ora, se ele está sempre como referência, é que ele é o maior, o melhor? Não, ele é um contributo crucial para nós. Independentemente de qualquer um, eu particularmente uso todas as obras dele que eu tenho como aquela referência que eu preciso ouvir bem, escutar bem, ler bem, porque ele me ensina bastante, ele me encaminha. Tá? Isso não quer dizer que eu vá pensar igualmente. Eu acho que se não fosse ele, nós viveríamos num vácuo muito grande. Viveríamos num vácuo, perdidos de muita coisa. Porque ele foi um pesquisador da mais alta relevância que a gente já teve.